Foi uma avalanche de pessoas, muitas pessoas. Nós vamos agora nos preparar para o tema de hoje. E eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia comigo. E em seguida vamos orar e aí vamos ler o texto. O texto que vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Por favor, Atos 9, a partir do verso 1. Já a gente vai ler, vamos orar primeiro e vamos ler a palavra de Deus. Mas vamos já deixar a Bíblia aberta em Atos 9. E para preparar o nosso coração para essa mensagem, eu queria chamar aqui uma cantora curitibana, a Cíntia Nascimento. Ela foi uma das cantoras oficiais. Oh, já entrou? Você foi rápido, hein, Cíntia? Será que ela pode usar esse microfone aqui? Pode, né? Ela foi uma das cantoras oficiais da semana. Foi a Cíntia Alves, a Cíntia Nascimento, o Quarteto Arautos do Rei, os corais, os grupos, o quarteto aqui da cidade, da Central. Então, todo mundo envolvido no mesmo propósito. Então, eu pedi para a Cíntia cantar agora uma música para introduzir o meu sermão. Para que a gente possa, então, começar o sermão. A música chama Salva-me. É uma música bonita, que conta uma história real e que vai nos preparar para a mensagem da palavra de Deus. Vamos prestar atenção nessa introdução. Navegar no mar da vida, navegar na provação, enfrentando a tempestade, enfrentando a aflição. E se os ventos nos abalam e o mar quer nos tragar, Cristo não nos desampara, nos socorre em alto mar. Mas nem sempre o conhecemos e perguntamos: quem és tu? Que pequena fé nós temos, duvidamos de Jesus. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda a tempestade acalmar. Salva-me. Essa é a história de Pedro, é também a história de Paulo, é também a minha história, é também a sua história. Todos nós precisamos ter essa experiência de confiar em Jesus e de confiar que Ele é o único que pode nos salvar. A mensagem dessa manhã vai tratar desse assunto. Um dos personagens da Bíblia que passaram por experiências tão dramáticas e a forma como eles foram vitoriosos. Vamos ouvir um pouquinho mais. Pra ficar no mar da vida, navegar com direção e remando, conduzindo a pequena embarcação, é preciso ter um rumo bem seguro a seguir, confiando no meu Cristo. Vou chegar, vou conseguir. E se por um instante eu temo afundar, eu não vou abandonar o barco. Eu vou clamar: salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei
do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, salva-me, Senhor. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalma. Salva-me. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Cíntia. Deus seja louvado. Vamos orar. Querido Pai Celestial, essa é a nossa oração. Salva-nos. Agora vamos ler a Tua palavra. Pedimos que nos ilumines, que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, que o Espírito Santo tenha liberdade para agir aqui, em cada um de nós, em cada internauta, e que no final dessa meditação possamos sair daqui diferentes, abençoados, melhores preparados para a volta de Jesus. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Eu quero falar com a Elisângela, que está conosco agora ao vivo. Ô Elisângela, essa mensagem vai ser para você. Mas não somente para você, para cada um de nós. A Bíblia conta a história de Saulo. É uma história conhecida de quem lê a Bíblia, de quem frequenta a igreja, especialmente desse grupo, com certeza é uma história bem conhecida. Saulo era natural da cidade de Tarso. A cidade de Tarso era uma cidade bem interessante. Era uma cidade universitária. Portanto, Tarso tinha uma estrutura educacional acima da média para o seu tempo. E as pessoas que eram naturais de Tarso eram pessoas muito estudiosas, eram pessoas muito bem preparadas academicamente. E Saulo nasceu lá, estudou lá, se graduou uma parte ali também. E Saulo, portanto, era uma pessoa muito culta, muito bem preparada do ponto de vista acadêmico. O seu chefe, o seu professor, o seu mestre, o seu orientador de teses era ninguém mais, ninguém menos que Gamaliel.
Gamaliel era o mestre por excelência e todo aluno gostaria de tê-lo como seu mestre, como seu orientador. E Saulo o teve. Assim que estamos falando de uma pessoa de um nível altíssimo em várias áreas da vida dele. E além desse preparo acadêmico, além desse preparo cultural, além de ser uma pessoa bem capacitada, Saulo se destacava por um temperamento bastante peculiar. Você sabe que as pessoas conhecem 4 tipos de temperamentos: o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Saulo era colérico, extremamente colérico. Vocês sabem que os coléricos, eles são pessoas mais pragmáticas, são pessoas mais racionais, são pessoas mais frias, são pessoas que calculam melhor antes de dar um passo. O colérico não é tomado nem levado tanto pela emoção, ele é mais pela razão. Diferentemente do sanguíneo. O sanguíneo é mais emoção, é mais momento, é mais explosão. O sanguíneo fala para pensar depois no que falou. O colérico pensa para falar. Então são 2 extremos. Enquanto que o fleumático fica muito em dúvida, muito em cima do muro, enquanto que o melancólico já está chorando já desde o início. Então são pessoas diferentes e que agem e reagem diferente de acordo com o contexto. Saulo era colérico. Então imagina você um homem bem preparado, um homem com uma cabeça bem na linha de exatas e não na linha de humanas, e além disso um colérico. Dizem algumas pessoas que se você quiser ter uma boa liderança na igreja, você tem que ter pelo menos um colérico na liderança. Não põe só sanguíneo, senão pega fogo o negócio. Mas também não coloque só colérico, senão inunda, fica muito frio. Tem que ter o equilíbrio ali, um colérico aqui, um sanguíneo ali. Dizem que os coléricos são bons presidentes de empresas. Dizem que os coléricos são bons presidentes de instituições. Os coléricos são pessoas que conseguem, no momento de crise, manter a serenidade, a calma para administrar e para dizer sim e para dizer não. Quando todo mundo já está indo no desespero, o colérico ele segura um pouco a onda, como diz na gíria. Então assim era Saulo, de Tarso. E além de tudo isso, Saulo tinha uma base religiosa muito sólida. Saulo tinha princípios judaicos. Ele tinha convicções teológicas, religiosas, que para ele eram imutáveis. Saulo estava tão convencido dos seus princípios religiosos, que ele era aquele tipo de pessoa que dizia assim: meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai e minha mãe eram assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Já ouviu alguém mais ou menos falar isso por aí, né? Até hoje tem pessoas que falam assim: não, meu bisavô era assim, não sei quem era assim, eu nasci assim, não vou mudar nunca e vou ficar assim até o final. Então Saulo era desse nível. Tinha argumentos fortíssimos. Ele era formado na linha de direito, era um homem da área de direito. Era um homem que tinha argumentos fortes, porque todo advogado é bom de argumento. Advogado e evangelista são bons de argumentos. Mas o advogado na linha dele ali, diferente, né? E Saulo era assim. E houve um tempo em que Saulo tomou conhecimento do cristianismo. O cristianismo estava surgindo. E essa onda do cristianismo começou a crescer. E Saulo foi observando esse movimento. E aí ele parou um pouquinho para analisar o que o cristianismo oferecia. E ele ficou preocupadíssimo. Ele falou: gente do céu, esse cristianismo é perigoso. Nós temos que fazer alguma coisa. Ele não pode crescer, ele não pode avançar, senão nós estamos perdidos. E Saulo tentou organizar algumas coisas e alguns movimentos para bloquear, para impedir o crescimento do cristianismo, mas não deu certo. Foi aí que ele mesmo resolveu arregaçar as mangas e colocar a mão na massa e colocar o pé na estrada para ele mesmo tentar resolver o problema. E aí Saulo se destaca como um perseguidor dos cristãos. E entre essas ações perseguidoras que ele realizou, se destaca aquela morte de um servo de Deus chamado Estevão. Você lembra que Atos capítulo 7 conta a história de Estevão, a forma como ele foi apedrejado e tudo. E se você lembra bem do texto, diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, havia um grupo de pessoas em volta dele,
E o livro Primeiros Escritos de Ellen White comenta esse assunto de maneira muito clara. Havia um grupo de pessoas assim fazendo um círculo em volta de Estevão. Estevão foi colocado ali de joelhos e sob a coordenação e o consentimento de Saulo, Estevão foi apedrejado. Apedrejado. Sabe qual foi o erro de Estevão? Qual foi o pecado de Estevão? Por que ele estava sendo apedrejado? Porque ele era um cristão, porque ele falava de Jesus, porque ele pregava o evangelho. Então Saulo foi a pessoa que organizou isso daí, que estava coordenando isso daí. Para você ter uma ideia, a que ponto chegou Saulo para tentar impedir o crescimento do cristianismo. Só que quando Estevão estava ali no meio daquelas pessoas, para ser apedrejado, Estevão fez uma oração. E a oração de Estevão fez toda a diferença na vida de Saulo. Antes da morte, ali já poucos minutos antes de morrer, Estevão teve uma visão. Deus mostrou a ele Jesus à direita do Pai. E Estevão então ora e diz assim: Senhor Deus, dentro de alguns minutos vão me matar. Dentro de alguns minutos estarei morto. Mas antes da minha morte, eu queria dizer que eu perdoo os meus assassinos. E eu quero pedir ao Senhor que os perdoe também. Gente, aqui entre nós, é difícil isso, né? Já imaginou alguém que está te insultando? Alguém que está fazendo mal a você, ou a sua família, ou alguém que você ama, e você diz assim: Senhor, tem uma pessoa me fazendo mal, mas eu já a perdoo antecipadamente, e eu quero vê-la no céu. Não é fácil fazer isso. Existem pessoas que guardam mágoas no coração há anos, anos e anos. Eu já vi histórias de pessoas travadas numa cama por uma questão de ódio, de raiva, de mágoa, de um sentimento ferido. Estevão poderia se revoltar. Estevão poderia falar o seguinte: ô Senhor, que negócio é esse? Eu sou membro da igreja, eu guardo os mandamentos, eu aceitei Jesus, eu sou fiel, e agora o Senhor vai deixar esse povo aí me matar? Quer saber? O Senhor me abandonou, o Senhor não existe. Quer saber? Não vale a pena ir para a igreja. Quer saber? Esse negócio de guardar sábado não está com nada. Quer saber? Esse negócio de cuidar da saúde, da alimentação, também não tem nada a ver. Ele podia se revoltar, mas ele não se revoltou. E por que tem pessoas que se revoltam aí? E por coisas menores querem abandonar tudo, deixar a igreja, deixar a fé e voltar para o Egito. Estevão poderia se revoltar se ele quisesse, mas não. Ele orou e disse: Senhor, daqui a pouco vou morrer. Eu quero já dizer para o Senhor que eu perdoo os meus assassinos, e quero pedir ao Senhor que os perdoe também, porque eu quero vê-los no céu. A oração de Estevão, exatamente as palavras da oração dele foram assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. Essa foi a oração dele. Eu fiz uma paráfrase aqui. Então, em seguida a essa oração e a esse perdão, ele foi apedrejado e morto. É estranho isso, né? Você sabe que a oração de Estevão foi ouvida por Deus. Deus ouve as orações. Deus ouve a oração de uma mãe. Você, mamãe, que está orando pelos seus filhos há muito tempo, e até hoje você não viu o resultado. E o tempo está passando, e a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, alguém aqui nessa manhã está orando por alguém da família, e tem momentos na caminhada que você pensa assim: mas será que vai acontecer um milagre? E parece às vezes que não vai, mas vai, porque Deus ouve as orações, mesmo que você não veja a resposta da sua oração. Talvez você morra e não veja a sua oração ser respondida, mas ela será respondida. Na manhã da ressurreição você vai ter uma surpresa. No dia da volta de Jesus você vai ter surpresas incríveis. Estevão morreu e não viu a sua oração ser respondida. Até hoje Estevão não sabe que a oração dele foi respondida. Ele morreu em seguida, foi assassinado. Mas a oração dele foi ouvida por Deus. E dias depois, momentos depois,
quando Saulo estava indo para Damasco, para perseguir mais cristãos e matar mais cristãos, foi naquele caminho, naquela estrada, naquela viagem, que Deus falou assim: hoje vou responder a oração de Estevão. Então Jesus aparece no caminho, na estrada, na viagem, aparece para Saulo. E Jesus aparece de uma maneira tão sobrenatural, que é uma nuvem grande, uma luz grande, que envolveu Saulo. Ele cai ao chão, e quando ele cai, já cai cego. Ele vê o clarão, fica cego, cai, e aí não vê mais nada, só escuta uma voz que diz assim: ô Saulo, o que eu te fiz? Por que você não gosta de mim? O que eu fiz para você? Me fala. Por que você me persegue? Saulo não via ninguém, né? Estava cego. Daí Saulo fala assim: quem está falando aí? E a voz fala assim: eu sou Jesus, a quem você tanto persegue. E Saulo percebe que perseguir um filho de Deus é perseguir o próprio Deus, que perseguir a igreja de Deus é perseguir o próprio Deus. E foi aí que Deus conseguiu tocar de maneira efetiva o coração de Saulo. Aí Saulo fala assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Deus falou assim: fica tranquilo, as pessoas vão pegar você pela mão e vão te levar até a cidade, e lá será dito a você o que tem que ser feito. As pessoas pegam Saulo pela mão e levam até a cidade. Ele senta num banquinho e fica ali, cego. O doutor Saulo, o poliglota Saulo, o que falava 5 idiomas, o homem que era colérico, o homem que era convencido, o homem que estava seguro da sua fé, o homem que dizia: meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu nasci assim, vou morrer assim, nunca vou mudar. Aquele homem duro, aquele homem frio, aquele homem calculista, agora estava sentado cego. Há muitas pessoas que pensam que enxergam muito, quando na verdade estão cegas. E às vezes a cegueira acaba sendo uma bênção, depende do contexto. Então quando Saulo está ali sentado cego, ele já estava quebrantado. Jesus já havia alcançado o coração dele. E foi aí que Deus chamou um missionário. E aí entra o que o pastor Mitchell falou aqui, e o pastor Marlington falou aqui ontem à noite, e nós falamos durante a semana. Deus foi lá e tocou o coração de Ananias. E diz assim: Ananias, você tem que fazer uma visita hoje. Tem um estudo bíblico para você dar hoje. Ananias falou assim: é mesmo, Senhor? Para quem que é? E me dá um endereço. Deus falou assim: hoje você vai visitar Saulo. Vai dar um estudo bíblico para Saulo. Ananias falou assim: qual Saulo? O de Tarso? Sim, o de Tarso. Ananias falou: Senhor, o senhor conhece esse homem? Esse homem matou Estevão. Esse homem é um problema. Esse homem é perigosíssimo. Já perseguiu não sei quem, já fez não sei o quê. Eu é que não vou lá, porque se eu for lá vai me matar também, ué. Deus falou assim: Ananias, pode ir sem problema, porque Saulo não é mais o mesmo. Eu já mudei o coração dele. Eu já mudei os pensamentos dele. Ele já é um dos nossos. Ele já é meu servo. Ananias falou assim: o senhor tem certeza? Que esse homem é um problemão. Vai lá, Ananias. Ananias foi, chegou lá, deu o estudo bíblico, fez o apelo e batizou Saulo. Amém? E cadê o homem durão, que falou que nunca ia mudar, que nunca ia se entregar? Cadê o homem? Agora já era um dos nossos, um cristão, convertido, transformado, batizado. Sabe por que aconteceu isso? Porque alguém orou por ele, porque alguém o perdoou. Existem pessoas que jamais entrarão aqui de qualquer maneira. Existem pessoas que jamais irão assistir uma transmissão pela TV Novo Tempo ou pela internet. Tem pessoas que são sinceras, mas que têm convicções tão profundas, raízes tão profundas, que se você convidar para vir aqui, ela não vem. Se você convidá-la para fazer um estudo convencional, ela não vai. Existem casos especiais que exigem um tratamento cirúrgico, pontual. Existem Saulos aqui em Curitiba. Se tem, está assim de Saulos.
Pessoas sinceras, pessoas boas, pessoas cultas, pessoas bem preparadas, que devem vir para cá, que devem ser um servo de Deus, que deve ser uma serva de Deus, mas que são pessoas que são inatingíveis do ponto de vista humano. Tem condomínios aqui em Curitiba que você não entra para dar um estudo bíblico. Tem prédios que são fechados, que você não pode dar um livro, você não pode dar um DVD, você não pode bater de porta em porta. É proibido, as pessoas não querem. O mesmo acontece na Europa, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo. Mas Curitiba especialmente vive essa situação, como outras grandes cidades brasileiras. Então a gente fica pensando, como é que nós vamos chegar lá, se essas pessoas são tão fechadas e tão difíceis? Aí entra o poder da oração. A oração, e aí a partir da oração, aproximar-se da pessoa pela amizade. Nem sempre funciona tudo isso, sabe? A amizade, mas a oração funciona. E tem uma coisa, tem gente que só vai se entregar a Jesus, só vai aceitar a salvação, só vai mudar e mudar o seu caminho, o seu rumo, por uma intervenção direta de Deus. Por uma intervenção direta de Deus. Saulo, se não fosse uma intervenção direta do céu, ele não teria se convertido. E talvez aqui nessa manhã tenha alguém no meio dessa multidão que já frequenta a igreja há um bom tempo, mas não se entregou ainda. Alguém que já conhece o caminho, mas não se entregou ainda. Tem pessoas mais duras, mais difíceis. Não é que a pessoa é má, é que a pessoa precisa de algo mais para dar esse último passo. E às vezes o argumento humano não é suficiente. Então precisa de uma intervenção divina, uma intervenção sobrenatural. E você sabia que Deus faz isso? Eu estava fazendo uma campanha de evangelismo em Dallas, no Texas. E eu estava fazendo visitas durante o dia e pregando à noite. Eu visitava todas as pessoas que iam na nossa igreja, que tinha interesse na Bíblia. Eu e mais umas pessoas visitávamos. E uma mulher me chamou a atenção, nunca mais esqueci a história dela. Não faz muito tempo isso, faz pouco tempo. Eu pessoalmente com outro rapaz íamos à casa dela dar estudo bíblico. Aí chegou uma hora, durante os 15 dias que nós passamos lá, dando estudo bíblico, que ela falou assim: pastor, eu aceito tudo. Tudo que tem na Bíblia eu aceito, tudo. Até esse negócio de dízimo eu aceito, o sábado eu aceito, mudar a alimentação eu aceito, mudar, se precisar trocar roupa, eu troco roupa, se precisar botar, eu boto, se precisar tirar o tiro. Eu falei, esse não é o meu problema. Ela falou assim, eu só tenho uma dúvida. Eu não aceito que Jesus tinha que morrer como morreu, do jeito que morreu, para me salvar. Falei, isso não entra na minha cabeça. Eu aceito tudo que está na Bíblia, mas esse negócio eu não entendo. Eu não aceito. Se você me provar, me explicar e eu entender, aí eu vou. Eu pensei, puxa, para mim parece que isso era o mais fácil. Mas quando eu tentei explicar, eu descobri que era o mais difícil. É o mais difícil. No caso dela, era o mais difícil. E olha, eu dei para essa mulher vários estudos e vários textos e vários argumentos. Usei tudo que eu podia usar para aquela mulher. E eu mostrava texto e contava história. Eu falava assim, pastor, é bonito o que você está falando, mas ainda não... Isso aí tudo eu já sabia. Ela falou assim, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Como é que Jesus é Deus, sai de lá, vem para cá, entra no ventre de uma mulher, vira uma criança, depois nasce, depois cresce, depois morre de novo, ressuscita, volta para o céu? Que é uma história um pouco estranha, não é? E eu me esforcei tanto para explicar para essa mulher, e eu não conseguia explicar. Eu achava que eu conseguia, mas não dava efeito nenhum. Até que numa sexta-feira, da quinta para sexta, eu fiquei brigando no quarto assim com Deus, né? Senhor, o que eu vou falar para essa mulher? O senhor tem que fazer alguma coisa, porque eu não posso fazer nada. E aí na sexta-feira nós marcamos um estudo com ela. Aí na sexta-feira de manhã Deus me deu uma ideia. Deus me deu uma ideia. E aí eu fui estudar com ela. Falei, irmã, sabe o que eu descobri? Que eu também não entendo o que Jesus fez. Não é só a senhora não. Eu não entendo e acho que ninguém entende. Quer ver? Aí fui com ela para Isaías 53. Eu já tinha lido Isaías 53 com ela várias vezes já. Mas peguei o verso 1 e o verso 2.
E o verso 1, Isaías começa assim. Eu vou parafrasear na linguagem de hoje. Isaías fala assim: o que eu vou falar agora, vocês não vão acreditar. Isaías começa o texto assim: o que eu vou descrever agora, você não vai acreditar. Porque é muito difícil acreditar no que eu vou falar. E eu peguei esse texto e fui por aí. E quando eu disse a ela que eu não entendia, que ninguém entendia, que é um mistério, que é uma coisa, e fui falando por aí baseado no texto, quando eu falei que não entendia, ela falou assim: agora eu entendi, pastor. Hein, pastor João Wolf? É estranho isso. Então quer dizer, não fui eu, foi Deus que fez isso, porque não tem explicação para isso. É uma intervenção divina. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou que a salvação é impossível para os homens. Lembra desse texto? Lá em Mateus 19, verso 26, Jesus fala assim: a salvação é impossível para os homens, mas para Deus sim é possível. Saulo se converteu, tornou-se um seguidor, um servo de Deus, um escritor da Bíblia, foi o que mais escreveu livros da Bíblia, foi um teólogo em altíssimo potencial. Ele, por causa das seus escritos e da forma como Deus o usou, é que nós hoje entendemos coisas como justificação pela fé, entendeu? A gente entende hoje a questão da lei e da graça, porque Deus usou esse homem para escrever coisas incríveis. Além dele ser um homem preparado do ponto de vista bíblico, teológico e acadêmico, ele foi inspirado por Deus. E por isso nós temos aí o Novo Testamento, quase todo o Novo Testamento foi escrito por ele. Inspirado por Deus, obviamente. Bem, dito isto, vamos agora para a parte final dessa meditação, que é a parte mais importante. Agora Paulo, o homem de Tarso, antes se chamava Saulo, mas também chamava Paulo. Agora Paulo de Tarso é um seguidor de Jesus, é um servo de Deus. E depois que Paulo aceitou Jesus, depois que Jesus curou a sua cegueira, depois que ele foi transformado, depois que ele se tornou um dos nossos, um servo de Deus, você acha que os problemas dele acabaram? Não. E aqui entramos num ponto em que muitas pessoas precisam prestar muita atenção. Muitas pessoas acham que quando aceitam Jesus e quando são batizadas, os problemas acabaram. E ainda existem algumas igrejas por aí que usam esse tipo de argumento, dizendo o seguinte: quando você aceita Jesus, os seus problemas acabaram. E aí eles começam a dizer o seguinte: todo problema que você tiver a partir daí, não é mais você, é um espírito mau que está em você. E aí vem a questão daquele negócio de ter que expulsar, ter que fazer descarrego, tem que tomar água ungida, tem que fazer um monte de coisa. Se tem uma dor na perna, não é uma dor na perna, é um espírito que está na perna. Então tem que tirar esse espírito e resolve o problema. Se a pessoa usa droga, fuma ou bebe, não é o problema, é que tem um espírito nela que está fazendo isso. Então aí vem esses argumentos que as pessoas usam por aí. Mentira, não é assim. Ou não é exatamente assim. Eu não quero dizer que o inimigo não trabalha, trabalha e muito, mas não é exatamente assim como as pessoas dizem. Então, depois que Saulo se entregou, depois que Saulo já era um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele enfrentou lutas terríveis. Eu vou mostrar agora alguns versos pontuais para a gente já ir costurando já e fechando. Vamos comigo para a Bíblia. Vamos aqui, estamos em Atos, vamos agora para Romanos, na sequência. Lembrando que Romanos é um dos livros, ou foi um dos livros escritos por ele. Romanos 7, verso 15. A gente vai agora fazer uma leitura assim com alguns versos bem pontuais. Romanos 7, verso 15. Atenção pessoal que está na internet, atenção Ellen, atenção Sara, atenção Laura, vocês que estão vendo a gente em Joinville. Presta atenção agora aqui em Romanos 7, verso 15. Olha o que Paulo escreveu. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Que incrível isso, né? Olha o 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, eu faço. Você já viu esse filme?
Já viu esse filme alguma vez? Você sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer? Você sabe o que é o certo, mas não consegue? Claro que cada um no seu contexto, né? Cada um dentro da sua realidade. Mas imagina você, um homem cheio da graça de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um escritor da Bíblia, um homem convertido diretamente por Jesus, chega ao ponto de escrever isso. Ele fala, porque eu não faço o que eu gostaria de fazer, mas o que eu não gostaria eu acabo fazendo. Quando eu vou ver, eu já fiz. Claro que o contexto de Paulo era o dia a dia dele era o nosso dia a dia é um outro, mas em linhas gerais é a mesma coisa. Aqui você vê um homem que serve a Deus enfrentando lutas. Você sabe que todos nós temos lutas. Alguns têm uma luta um pouco mais assim acentuada numa área, outros em outras áreas, mas todos nós temos lutas. Você sabe que tem que ler a Bíblia todo dia, mas nem sempre você lê. Nós sabemos que temos que orar mais todo dia, mas a gente muitas vezes não faz. Você sabe que tem que levar pessoas a Jesus, compartilhar sua fé com alguém. É o cada um salvando um ou ajudando mais um a ser salvo. A gente sabe o que tem que fazer, mas nem sempre consegue fazer. E por isso a gente sofre. E Saulo sofreu barbaridade aqui. Sofreu muito. Porque ele sabia o que era o certo, mas não conseguia viver nesse nível do que é correto. Muitas pessoas na igreja, a gente não faz ideia, porque uma igreja grande como essa, e até uma igreja menor, você tem vários tipos de pessoas dentro, e você e eu não imaginamos a luta que cada um passa, a guerra espiritual que cada um passa. Alguns já entregaram os pontos e tentam levar uma vida dupla, uma vida na igreja e uma vida lá fora, uma vida na carne e uma vida no espírito. Alguns já se adaptaram, se acostumaram e vão levando assim, meio sem muita responsabilidade. Quantas pessoas estão vivendo no nível de não estarem nem quentes e nem frias? Elas estão no meio do caminho, estão no nível de Laodiceia, mornas. E dizem assim, não, é assim mesmo, é o fim dos tempos, a coisa é difícil, mas vamos levando assim. Outras pessoas estão incomodadas, não querem assim, querem ser melhores, querem crescer, querem servir melhor a Deus e não estão conformadas, como Saulo, como Paulo. Então Paulo, ele registra, escrevendo aos romanos, a sua guerra, a sua luta, a sua batalha. E algumas pessoas dizem assim, quando eu não era da igreja, eu não tinha esses problemas que eu tenho agora. E agora que eu aceitei Jesus, vim para a igreja, eu tenho uma luta terrível. Não é tão difícil de entender isso. Quando a gente não entrega a vida a Jesus, a gente tem uma natureza apenas, a natureza carnal, pecaminosa. Quando você aceita Jesus, se entrega a Ele, como Saulo, você recebe a natureza espiritual, divina. E você passa a ter duas naturezas. E essas duas naturezas agora, elas podem criar dentro de você uma certa guerra, um certo conflito, uma batalha. Porque se você alimentar as duas naturezas, as duas vão estar fortes e sua vida vai ser uma guerra constante. O certo é alimentar só a natureza espiritual e deixar a natureza carnal ir ficando fraca, morrendo, para que ela não tenha forças. Quando uma pessoa abandona a fé, é porque ela alimentou mais a natureza carnal do que a natureza espiritual. Aí ela acaba abandonando a fé. É mais ou menos um exemplo como quando você tem só um filho. Você tem só um filho ou só uma filha, tudo é para ela, para ele. Não tem briga, está tudo certo. Mas quando vem um segundo, ou a segunda, aí tem que administrar a situação. E aí vão surgir conflitos. Então Paulo, ele descreve o seu conflito, a sua luta. E no final do capítulo 7 ele fala assim, miserável homem que sou. Mas veja, irmãos, é na hora da luta, é na hora da batalha espiritual, é na hora que você e eu enfrentamos as nossas lutas espirituais, essa é a hora que nós vivemos o momento mais delicado. Por quê? Porque é nessa hora que as pessoas pensam muitas vezes em abandonar tudo. Nessa hora tem duas vozes falando na cabeça da pessoa. A voz de Deus fala assim, persevera, permaneça. A outra voz fala assim, dá um tempo, está muito difícil, dá um tempo.
E depois, um outro dia você volta, mas dá um tempo agora. Então, são duas vozes. Agora, Paulo poderia desistir, mas não desistiu. Vamos para Romanos 8. Por favor, é o capítulo aí do lado, Romanos 8. Agora, verso 28. Você vai ver agora o que Paulo vai falando na sequência sobre a sua decisão. Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa compreensão faz toda a diferença, sabia? Essa compreensão que Paulo coloca mostra maturidade cristã. Nós precisamos ter uma maturidade cristã nesse nível de entender que mesmo as coisas complicadas, mesmo os conflitos, mesmo os problemas, eles cooperam para o nosso bem. Essas lutas que nós temos devem nos levar a orar mais. Então, vamos crescer. Deve nos levar a ler mais a Bíblia. Deve nos levar a buscar mais a Deus. Então, diante das crises, diante dos problemas, dos obstáculos, lembre-se, tudo isso pode levar você para mais perto de Deus, se você quiser. Paulo então diz assim: eu não vou desistir, eu vou continuar, porque eu sei que tudo isso é para o meu bem. Aí o verso 31, o 31 ele confirma essa ideia. O 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Trazendo para a primeira pessoa, né? Se Deus está comigo, quem é contra mim? Então Paulo está dizendo o seguinte: eu sei que eu estou vivendo um momento difícil agora na caminhada cristã, mas eu sei que é para o meu bem, para eu crescer, para eu estar mais firme na fé. E ele fala assim: e se Deus está comigo, quem está contra mim? Não tem, porque Deus é maior, é todo poderoso. Então eu queria que você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui na igreja, você que está vendo pela internet, você que está ouvindo de alguma maneira, que nós pensássemos assim: lutas existem, existirão sempre, até a volta de Cristo. Mas nessa caminhada, não retroceda, não volte para trás, não desista, não abandone a sua fé, nem a igreja. Veja o que Paulo disse: tudo coopera para o meu bem, e eu sei que Deus está comigo. E se Deus está comigo, quem está contra mim? Pergunta ele. Aí no verso 35, aí vem um dos versos mais incríveis da Bíblia. O 35 diz assim: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Irmãos, por favor, olhem para mim um minutinho. Isso, obrigado. Olhem para mim, estão olhando para mim? Olha a pergunta: tem alguma coisa que pode separar você do amor de Cristo? A mim e a você, tem alguma coisa? Vamos ser bem sinceros? Não. Nada. Ninguém. E Paulo faz uma lista parcial. Ele fala assim: a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? E ele continua: ou a angústia. Angústia aqui, barra depressão. E ele continua: ou a perseguição, ou a fome. Quando ele fala fome, está falando de desemprego também. Desemprego, fome, necessidades. Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou a crítica, ou o preconceito, ou as más línguas, ou a intransigência, a indiferença. O que é que pode separar uma pessoa do amor de Deus? Alguma coisa pode nos separar do amor de Deus. E Paulo pergunta, ele faz uma lista e pergunta: alguma dessas coisas podem separar do amor de Deus? E o verso 37, ele mesmo responde, no 37: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E o verso 38 ele fala assim: porque eu estou bem certo, e veja que ele fala dele mesmo, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Você vê que Paulo, primeiro a história da conversão dele, depois ele mostra a luta que ele enfrentou, depois ele mostra a fé, a confiança na promessa, a confiança na Bíblia, depois ele fala assim: alguma coisa pode me separar de Deus? Não, nada.
E no final ele fala assim: nem a morte, nem a vida, nem o diabo, nem os anjos dele, nem as coisas dessa vida, nem do porvir, nada, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Entendeu? Nada. Então, você pode estar passando por essa situação toda que está na lista ali, ou pode estar passando por coisas piores que não aparecem nessa lista. Lembre-se que tudo isso que você passa, todas as dificuldades que nós passamos, não são suficientes para nos separarem do amor de Deus. Deus está com você. Olha para mim aqui. Deus está com você, sabia? Deus está com você o tempo todo, 24 horas. Ele está não apenas do seu lado, Ele está com você. Então, por favor, olhe para a experiência de Paulo. Ele fala assim, que em Jesus nós somos mais que vencedores. Essa é uma expressão que só a Bíblia usa, porque no mundo lá fora só existem vencedores. Você passou no vestibular, venceu. Você se formou, venceu. Você apostou uma corrida, venceu. Você foi para as Olimpíadas, venceu. Você foi para a Copa do Mundo, venceu. Você pode vencer em várias esferas da vida, várias. Mas em Jesus a gente vai além disso. O que significa ser mais que vencedor do ponto de vista bíblico? É que os vencedores humanos, eles têm um topo, chegam no topo. Mas quem anda com Jesus tem algo além desse topo. Tem o novo céu e a nova terra. Por isso somos mais que vencedores. Porque os vencedores chegam no ponto mais alto do pódio. Dali não passa. Só até ali. É medalha de ouro, é uma Copa do Mundo, é uma grana numa luta. Nós vimos aqui a história do MMA, né? É uma grana na luta, é uma conquista aqui, uma conquista ali. Mas lembre-se, em Jesus nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores significa que além do topo dessa vida, tem algo mais para você e para mim. E o que tem para nós é a vida eterna. Quem crê, diga amém. Claro, nós cremos. A Elenir Barbosa, ela escreveu para nós, está assistindo a gente agora pela internet. Ela fala assim: voltei para Jesus, porque Jesus fez um milagre na minha vida. Está aqui a frase dela, ao vivo. Elenir, é isso aí, Elenir. Deus seja louvado pela tua vida. O texto continua para a gente ir entendendo o final da história. Aqui ele fala assim: nada pode nos separar do amor de Deus, absolutamente nada. Agora, Paulo continuou com lutas, com perseguições, com naufrágio, quase morreu, tudo aquilo, mas ele continuou. E quando chega em Gálatas 2, aí Paulo faz uma descrição que é simplesmente assim, emocionante. Gálatas 2, você sabe que esse livro de Gálatas é muito especial, mas o capítulo 2 e os versos 19 e 20 nos dão uma visão muito poderosa do que aconteceu. Olha o verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Agora a frase final do 19. Estou crucificado com Cristo. E o 20. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo está dizendo exatamente que ele não desistiu, que ele perseverou, que ele continuou. E ele fala assim: gente, eu estou agora crucificado com Cristo. Jesus me deu forças para eu passar por tudo isso. E aí ele faz no verso 20 a seguinte declaração: a vida que eu vivo na carne é a mesma que eu vivo na fé. E a vida que eu vivo na fé é a mesma que eu vivo na carne. A mesma pessoa que eu sou na igreja, eu sou quando estou viajando, eu sou no trabalho, eu sou na escola, eu sou no bairro, eu sou no lazer, eu sou aqui ou acolá, ou na minha casa. A vida que eu vivo na fé é a mesma que eu vivo na carne. Agora eu já não vivo mais uma vida dupla. Agora eu sou cristão, eu sou firme na fé, tanto na igreja quanto fora da igreja, tanto na presença das pessoas, quando estou sozinho. Isso é um crescimento espiritual. É uma maturidade espiritual. E Paulo chegou lá. Isso quer dizer que nós também podemos chegar lá pela fé.
Se perseverarmos em comunhão, se perseverarmos na oração, se perseverarmos com Deus, Ele também nos dará essa vitória. Amém, irmãos? E agora o último texto. 2 Timóteo, capítulo 4. Veja o que diz então esse texto final aqui, quando Paulo escreve a Timóteo e consequentemente escreve também aos curitibanos, né? Esse texto que eu vou ler bem que podia ser carta de Paulo aos curitibanos, porque tem tudo a ver conosco. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Esse texto aqui é um texto fortíssimo, que vou encerrar com ele. E enquanto vocês estão achando o texto, eu queria agradecer você, Márcia. A Márcia está assistindo a gente pela primeira vez no canal do YouTube, e é da Assembleia de Deus. A irmã Márcia da Assembleia de Deus. Oi, irmã Márcia, a paz do Senhor, claro. 2 Timóteo 4, de 6 a 8, diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O texto bonito, poderoso, não é? Maravilhoso esse texto. Paulo escreve a Timóteo e diz bem claramente: pessoal, ele fala, amanhã vão me matar. Paulo agora está vivendo a experiência de Estevão, do homem que ele matou, ou ajudou a matar. Agora Paulo descreve uma experiência muito similar. Ele fala assim: já me avisaram, hein? Amanhã vão me matar. Eu já sei que vou morrer amanhã. E já sei que eu serei decapitado. Já me falaram. Mas antes que eu morra, eu quero fazer uma declaração. Eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira e guardei a fé. Olha que interessante essas três ideias. Primeiro, combati o bom combate. Sabe o que é isso? Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Esse é o combate. Então ele fala assim: combati o bom combate, Romanos 7. Terminei a carreira, Romanos 8. Nada pode me separar do amor de Cristo. Quando ele fala eu terminei a carreira, Romanos 8. E ele termina falando assim: e guardei a fé, Gálatas 2. Vou repetir. Combati o bom combate, Romanos 7. Terminei a carreira, Romanos 8. E guardei a fé, Gálatas 2. Irmãos, precisamos combater o bom combate. Sabe como é que a gente combate o bom combate? É assim. Você e eu só podemos combater o bom combate de joelhos. Essa guerra só se ganha de joelhos, com a Bíblia na mão. Bíblia na mão e joelho no chão. Temos que continuar no bom combate. E a vitória não é você que vai gerar. A vitória vem do Senhor. E quando ele fala assim: e eu completei a carreira. Eu quero fazer um apelo para essa igreja nessa manhã. Para mim e para você, para nós dois. Irmãos, vamos completar a carreira? Vamos terminar a caminhada? Vamos terminar essa jornada? Não desista da fé. Não desista da igreja. Não abandone os princípios. Está difícil, eu entendo. A luta é muito grande, eu também entendo. Às vezes a gente tropeça, também pode acontecer. Às vezes você pode até cair, também pode acontecer. Mas vamos fazer um pacto de combater o bom combate de joelhos e com a Bíblia na mão. E vamos terminar a carreira. Vamos terminar essa jornada, mesmo chorando, sangrando, gritando, gemendo, casada ou divorciada,
com uma família linda, unida, uma família destruída. Vamos completar a carreira, terminar a carreira, não desistir, continuar. Mesmo que você cruze a linha de chegada já quase sem poder andar, já numa situação difícil, mas como Paulo, temos que completar a carreira. Eu quero convidar os jovens, os adolescentes, as crianças, os adultos, os que têm mais experiência, os que são da igreja adventista, os que são de outra igreja, os que estão nos visitando, os que foram batizados, os que ainda não foram. Irmãos, não desistamos da fé. Não abandone a carreira, não abandone o barco agora, não abandone o barco. Continua firme. Tem hora que a gente chora, grita, não dorme de noite, mas termina a carreira. Vamos terminar a carreira. Amém, irmãos? Mas para terminar a carreira, tem que terminar a carreira e guardar a fé. Esse é o outro apelo. Vamos guardar a fé? O que é guardar a fé? É não negociar a sua fé. Não negocie a sua fé. Não coloque a sua fé num tabuleiro de xadrez. Não coloque a sua fé na mesa do inimigo. Não negocie na mesa do inimigo. Não troque a sua fé por minutos de prazeres. Não troque a sua fé por drogas, nem por relacionamentos, nem por dinheiro, nem por cargos, nem por promessas que são tentadoras. Guardemos a fé. A fé é o maior tesouro que você e eu temos. Mais do que o dinheiro que você tem no banco, mais que os bens materiais que você possui, mais que tudo que Deus colocou na sua mão. A fé é o tesouro mais importante. Guardemos a fé. As 7 chaves. A fé tem que ser inabalável aqui. Combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Você pode perder carro, casa, empresa, negócio, dinheiro. Você pode perder até a saúde, pode perder amigos, pode perder um monte de coisa, mas não perca a sua fé. Combati o bom combate, diz Paulo, terminei a carreira. Oh glória, como diz o pentecostal. Terminei a carreira e guardei a fé. E isso é possível. É possível. E por isso ele termina o verso falando assim: e diante disso, a coroa da justiça está guardada para mim. Eu tenho certeza, vou morrer amanhã, mas a coroa da justiça me está guardada. E não somente para mim. E não somente para mim. A coroa da justiça está guardada para todos os curitibanos. Estou falando sério. Está guardada para você. E para você. E para você lá em cima. E para você ali no meio. E para você aqui embaixo. E para você ali, aqui, aqui, aqui e aqui. A coroa da justiça está guardada para você. Diz Paulo, está guardada para mim, e não somente para mim, mas para todos quantos amam a vinda de Jesus. Nós somos adventistas. Nós cremos que Jesus em breve voltará. Enquanto eu estou falando isso aqui, entra na internet agora uma pessoa chamada Cilde Faria. Sabe o que ela escreveu aqui? Diz assim: a Samara Barbosa disse assim: eu quero voltar para Jesus agora. Acabou de decidir, quer voltar para Jesus agora. Amém, irmãos? A Bíblia diz isso. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que nós precisamos. Guardar a fé. E nós estamos juntos no mesmo barco. Todo mundo estamos juntos no mesmo barco. Guardar a fé. E a coroa da justiça está guardada para você e para mim. Estou falando com alguém que está em casa, que abandonou a fé. Está me assistindo e logo cedo já está bebendo. É ou não é? Já tomou uma, tomou duas, tomou 3. Ah, você está no hotel, né? Entendi. Dormiu no hotel, brigou lá em casa. Ah, tá. Aí foi embora e dormiu no hotel. Nem dormiu, né? Tá mal, né?
Mas você conhece a Bíblia, não conhece? Claro. Já foi até batizado na igreja, não é? Ok. Parece que está tudo perdido, não parece? Às vezes parece. Mas não há nada demasiadamente difícil para Deus. Deus tem um plano para você, sabia? Posso te dar um conselho? Quando terminar aqui o culto, você fecha a mala, vai lá, faz o check-out e volta para casa. Peça perdão para sua família. Reconheça seus erros. Chore se for preciso. E recomece com a família e com Deus. Entendeu? E se você está em Curitiba, eu te convido para vir aqui à igreja hoje à noite. Essa é a igreja adventista do sétimo dia central de Curitiba. Você pode vir aqui hoje à noite, às 7:30 da noite. E Deus vai mudar a sua vida. Está me ouvindo? Deus vai mudar a sua vida. Amém? É isso. Quando eu estava entrando aqui, me apresentaram um homem chamado João. É João mesmo? É João. O nome dele é João Romano. O nome dele. João Romano. Sabe quantos anos tem o irmão João Romano? 80 anos e meio. Que ele fez questão de falar o meio, por isso que eu estou falando. 80 anos tem ele. Olha esse homem ali. 80 anos. Eu perguntei assim para ele, irmão João Romano, o senhor conhece a palavra de Deus desde quando? Ele falou assim, eu conheço a mensagem adventista desde os 14 anos de idade. 14 anos. Eu disse, o senhor nunca havia tomado essa decisão antes? Disse, nunca. E disse, agora com 80 anos e meio, eu quero começar tudo de novo. Eu quero nascer de novo. Dá para nascer de novo com essa idade? Claro que dá. Claro que dá. Eu perguntei para ele, cadê sua família? Ele falou, minha família não veio. Mas ele está enganado. Quer ver? Vamos ver se ele consegue olhar para a igreja. Quantos de nós somos da família dele? Aí, irmão João Romano, essa é a sua família? Olha que coisa mais linda do mundo, não é? Isso não tem preço. Ou melhor, tem preço. E que preço, é ou não é? E que preço que tem aí. Irmão João Romano, seja bem-vindo, viu? Chega mais perto. Pode vir com ele, pastor. Pode vir, mais um passinho. Aí, eu posso segurar nessa mão aqui, pastor? O senhor segura nessa daí. Aí depois eu te entrego, tá? Depois eu te entrego. Querido irmão João Romano, hoje o senhor está mostrando que vale a pena combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Hoje o senhor está com 80 anos, começando tudo de novo. Nunca é tarde para começar tudo de novo. Hoje o Senhor vai sepultar aqui tudo o que passou. Os pecados, as angústias, os erros, as crises. E quando o Senhor levantar dessas águas, vai ser uma nova criatura. Vai ter um novo coração. E conforme essa linda decisão que o Senhor tomou, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome esteja no livro da vida, o pastor Eduardo e eu, nós dois, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, batizamos o irmão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem o quê? Amém. Uau!
Vocês viram o carinho com que o pastor batizou o irmão João? Vocês viram? Que lindo, pastor, parabéns. O pastor batizou em câmera lenta, assim, com carinho. Dá até vontade de batizar, não dá? Dá vontade. Uma vez eu vi um pastor batizar, ele pegou o cara assim e fez assim, vupt, vupt. Eu pensei, vai matar o camarada. O pastor com carinho, né? Ali, ó, é assim. Amém? Quantos aqui receberam o cartãozinho? Os nossos convidados que não são membros da Igreja Adventista, levanta a mão, por favor. Fica em pé aí onde você está, por favor. Por gentileza, coloque-se em pé. E imediatamente eu vou pedir aos amigos de fé dessas pessoas que se levantem ao lado delas. Você que está acompanhando essa pessoa, levante-se ao lado dela e ao lado dele. Isso. Se tiver alguém aqui que se afastou dos caminhos de Deus e está aqui conosco essa manhã, está afastado, mas veio hoje, fica em pé também, por favor. Fica em pé. E se tiver alguém que diz assim, pastor, eu já sou da igreja, para mim só falta o batismo só, fica em pé também. Para você que só falta o batismo, você já se considera, já é membro aqui já, mas falta só o batismo, fica em pé, por favor. E essas pessoas que se levantam precisam ter um amigo ao lado, uma amiga ao lado, tanto lá em cima na galeria quanto aqui na nave da igreja. Cada pessoa que se levantou precisa ter um amigo do lado. Isso. Agora eu queria pedir a vocês que estão em pé, abraçados com um amigo, para virem aqui à frente, para chegar mais perto. É a hora do chega mais perto. Pode vir aqui com seus amigos, aqui pertinho. É o Fernando que está ali? O Fernando dos Arautos do Rei está com um amigo ali, olha. É teu primo? Muito prazer. Daqui a pouco vou aí para lhe cumprimentar. Oi, meninas. Bem-vindas. Podem vir aqui sem nenhum problema, podem vir. Podem vir aqui. Nós queremos orar uns pelos outros, tá? Queremos orar por vocês e vocês vão orar por nós também. Agora eu quero fazer uma pergunta para os que estão sentados. Quantos de vocês, durante todo esse programa, semana, quantos pensaram ou estão pensando em alguém da sua família que você diz assim, puxa, precisaria que essa pessoa estivesse aqui essa semana, eu quero ver essa pessoa no céu, é um familiar, é um amigo, é um vizinho, é um colega de trabalho, de escola. Alguém de vocês está pensando em alguém que gostaria de levar para o céu também, naquele grande dia? Quem está pensando? Eu estou pensando em 5, eu agora estou pensando em 5. Alguém está pensando em pelo menos uma? Quem está pensando em pelo menos uma, fica em pé representando essa pessoa. Você se levanta representando essa pessoa. Então significa que agora nós temos alguém aqui na nossa mente, no nosso coração. E nós vamos orar por essas pessoas. E eu queria fazer um desafio para vocês. O pastor Marlington está por aqui. Deixa eu ver onde está o pastor Marlington. Ali, pastor Marlington. O senhor pode vir aqui ao meu lado, pastor Marlington, por favor? Eu queria dizer uma coisa para vocês. Os que já estão aqui à frente estão acompanhados com seus amigos, dos seus amigos. Os que se levantaram depois estão com alguém, pastor, em mente, alguém no coração. Eu tenho 5 aqui na minha cabeça, 5. Que eu preciso que essas pessoas se entreguem a Jesus logo. Estou orando por elas. Mas eu queria fazer um desafio com você. Eu queria convidar o pastor William. Pastor William, vem aqui também, pastor William. Pastor Mitchell, pastor Clemente, pastor Paulo. Eu não sei o nome de todos que estão por aqui na base, mas venham aqui os pastores. Aqui, pastor William. Obrigado. Pastor Marlington está aqui. Obrigado, pastor Marlington. Eu queria que vocês me ajudassem a orar e receber essas pessoas. Aqui está o pastor Paulo. Irmãos, eu quero fazer um desafio para você. Desafio número 1, que é para mim também. É para mim, é para eles e é para você. Desafio número 1. Que a gente combata o bom combate, termine a carreira e guarde a fé. Esse é o primeiro passo. Não desista, nem que caia os céus, nem que alguém amarre você e bata em você. Às vezes vem uma tentação que tu fala, não vou aguentar. Dá um grito, meu amigo, dá um grito. Em oração, claro. Clame. E Deus vai te ajudar. Primeiro desafio, permanecer e guardar a fé. Desafio número 2,
eu queria que você colocasse esse nome no seu coração, para levar essa pessoa que está no seu coração aos pés de Jesus e ao batistério ainda esse ano. Não depende só de você, claro, nem de mim. Depende do poder de Deus, obviamente. Mas nós podemos fazer alguma coisa, não podemos? O que a gente pode fazer? Orar, visitar, abrir a Bíblia com elas. Ah, não sei dar estudo bíblico. É simples. Pega um irmão da igreja e faz uma dupla missionária. Eu vou com ele. Ele sabe dar estudo, eu não sei. Ele dá estudo, eu fico orando junto com ele. E nós dois vamos evangelizar uma pessoa. Agora, se você puder ir sozinho, maravilha. Se não, vai com alguém. Mas eu queria falar para você, sabe o quê? Se você pegar esse nome que está na tua cabeça, escrever num papelzinho, botar no chão e ajoelhar em cima toda manhã e falar: Senhor, eu quero essa pessoa. Eu quero essa aqui. Quero essa na igreja e no céu. Essa aqui. Esse ano eu quero essa pessoa. Se você fizer isso, Deus vai te dar essa pessoa. Ela vai aceitar Jesus, sabia? Ela vai vir para a igreja, sabia? Ela vai ser até batizada, você sabia disso? E um dia ela vai para o céu também, pela graça de Deus. Amém, irmãos? O que eu estou pedindo é muito complicado? Pode até ser. Mas será que dá certo? Dá. Funciona? Sim, funciona. Quantos vão orar por essa pessoa e vão fazer contato com ela e vão lutar com Deus para que essa pessoa aceite a Jesus e se entregue a Jesus? Levante a sua mão. Levanta para eu ver, levanta. Mas levanta mesmo, levanta as duas logo. E se alguém não levantar a mão, é porque essa pessoa tem que ser batizada então. Estou fazendo uma brincadeira. Não, mais um pouquinho. Eu sei que ficar com a mão levantada cansa, mas só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Amém. Amém. Fernando, Arautos do Rei. Como é que é? Enquanto ele não vem, Jesus vai voltar. Usa o meu que já está no ponto. Enquanto ele não vem, siga esperando. Sempre. Sempre. Siga esperando. Perseverando. Até o fim. Combatendo o bom combate. Até a morte. Completando a carreira. Até o fim. E guardando fé. A fé. É isso. Arauto. Amém. É isso aí. Quantos de vocês gostariam que eu fizesse uma oração agora para que você possa ser batizado em breve? Quantos gostariam de ser batizados? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem gostaria de ser batizado? Levanta a mão. Opa, tem uma mão aí na sua cabeça aí, ó. Quem gostaria de ser batizado, vem aqui em cima do meu lado e do lado do quarteto Arautos do Rei. Vem com seu amigo, com a sua amiga. Sobe aqui. Você diz: pastor, eu quero ser batizado também. Sobe aqui. Sobe aqui. Vou pedir aos pastores, ao quarteto, para cumprimentá-los, para recebê-los. Os que desejam ser batizados podem vir aqui. Isso. Os pastores vão te cumprimentar. Oi. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Podem ir mais um pouquinho mais para trás, pastor Denis. Ajuda só a organizar aí. Oi, tudo bom? Olá, olá, tudo bem? Estou feliz de ver aqui os juvenis. Tudo bem, varão? Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Obrigado por estar com ele. Aí depois você recolhe os cartões aqui de cima, né? Só que eu queria que... Ah, bom, não sei se já recolheram os deles aqui já? Porque eu queria separar quem quer batizar dos que ficaram aí. Vamos ver se a gente consegue. Olha, estou bem acompanhado aqui, ó. Que maravilha, estou feliz de estar com vocês aqui, viu? Ah, chegou mais um. Amém. Chegou mais um. E mais uma. Agora sim, hein? Agora ficou bem especial. Tava faltando você, rapaz. Que bom que você veio. É o seguinte. Tem mais gente aí que pode ser batizado. Vai esperar até quando? Hã? Tem mais gente pronta aí, eu sei que tem. Você quer vir ou quer que eu vou te buscar? Estou falando com carinho, vocês sabem, né? Com muito carinho estou falando. Mas é sério também, é com carinho, mas é sério.
Tem gente que se a gente não buscar, a pessoa nunca vai reagir. E vocês percebem que as crianças entendem mais rápido, né? Não entendem, respondem mais rápido. Tem mais alguém? Tem mais alguém falando assim: pastor, se você falar mais 10 segundos eu vou. Você está pensando: vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Na dúvida, venha. É ou não é? Na dúvida, venha. Tem mais alguém? Quem está chamando você é Jesus. Ok. Tá bonito demais isso aqui. Pode vir, pode vir. Isso, vai lá, pastor, busca lá. Se não quiser vir, tudo bem, fica aí contigo, fica aí contigo. Podemos orar? Sim. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa linda manhã. Obrigado por tua palavra, que enche o nosso coração de esperança e que nos fortalece na caminhada cristã. A gente sabe que a caminhada cristã tem seus momentos muito desafiadores. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E se Paulo, diante das lutas, perseverou até o fim, nós também podemos perseverar. Ajuda-nos, Senhor, hoje, para que a decisão que nós tomamos seja selada por Ti. Que cada um aqui combata o bom combate da fé, de joelhos e com a Bíblia na mão. E que completemos a carreira, completemos a caminhada cristã, pela graça do Senhor. E que guardemos a fé. Que ninguém venha negociar a fé, trocar a fé por outras coisas, mas que a fé permaneça intacta dentro do nosso coração. E que essa fé produza frutos de salvação em nossa própria vida e na vida de outras pessoas. Por isso, cada um de nós se levantou pensando em alguém, em uma pessoa, ou duas, ou mais. Senhor, nesse momento nós queremos colocar esta pessoa, ou estas pessoas, cujos nomes estão em nosso pensamento, em nosso coração. Nós colocamos essas pessoas nas Tuas mãos. Senhor, abençoe essas pessoas. Nós queremos vê-las aqui na igreja, queremos vê-las no batistério e queremos vê-las no reino dos céus. Por isso nós entregamos esta igreja, os internautas, os convidados, todos nas Tuas mãos. Senhor, aqui no púlpito estão essas pessoas que querem ser batizadas. Que lindo! Obrigado, Senhor. Isso é obra do Espírito Santo. Que essas pessoas saiam daqui abençoadas e melhores, decididas e preparadas, não apenas para o batismo também, mas mais do que isso, para o encontro eterno com Jesus nas nuvens dos céus. Nas Tuas mãos nos entregamos, em nome de Jesus. Amém. Continuemos em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Teu nome, Teu reino venha, Tua vontade na terra e no céu. O nosso pão de cada dia nos dá, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, do mesmo modo como perdoamos aqueles que também nos devem.
das tentações e dos males que existem no mundo, pois teu é um poder, é toda honra e toda glória pra sempre, pra sempre. Amém. Louvado seja Deus. Abraça a pessoa que está do seu lado e fala assim: quero te ver lá no céu. Pastor Paulo. Sim, os que não entregaram os cartões ainda, por favor, entreguem. E os que estão aqui em cima, esperem um pouquinho os que estão aqui em cima. Os que estão aqui em cima, vocês podem deixar os cartões aqui com a gente aqui, tá bom? A gente quer recolher aqui com vocês. As crianças, nós vamos ter a liçãozinha deles na escola sabatina, podem ir lá para o primeiro e segundo piso, uns 20 minutinhos com as crianças, tá bom? E a classe dos adultos, nós pedimos só que você passe na sua classe, faça o apontamento ali, aquele momento de oração ali da classe. É muito importante nós orarmos juntos ali, isso dá tempo para que as crianças tenham a lição deles, e daqui uns 20 minutinhos nós estamos despedidos ali, tá bom? Um bom sábado a todos, que Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença aqui conosco.